Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem, todos bem. Hoje nós vamos para a nossa aula de revisão, juros simples, juros compostos. Mas antes de ir para a nossa aula, queria que vocês curtissem o canal, se inscrevam no nosso canal para dar força para o nosso canal. E vamos agora então para nossos exercícios de juros simples, juros compostos. Então vamos direto para a nossa planilha no Excel. Então lembra que na aula 1 e na aula 2 nós fizemos alguns exercícios, eu expliquei para vocês o valor do dinheiro no tempo, né? Fizemos algumas planilhas de juros simples, juros compostos, através de planilhas, né? Fiz a descrição da fórmula dos juros compostos, né? E fizemos a conta através da calculadora. E deixei 2 exercícios de casa para vocês fazerem. Tanto o exercício 1 de juros simples, como o exercício 2 de juros compostos. Então, como promessa é dívida, né? Então, eu vou corrigir o exercício número 1, que é o exercício de juros simples, né? Então, antes de fazer, vamos ler o exercício, né? O grande problema da matemática não está na matemática, mas sim está na interpretação, né? Então, a gente tem que saber interpretar o problema e depois a gente resolve com as contas, né? Então, vamos lá, exercício número 1. O capital inicial de 500 é aplicado durante 10 anos, taxa de 15% ao ano, em regime de capitalização simples. Olha que importante que a gente saber, ó, regime de capitalização simples, né? Significa o quê? É juros simples, né? Eu não posso calcular como juros compostos, né? Determinar os juros gerados anualmente e o montante ao final do período do prazo de aplicação. Então, o que eles querem, né? O que o problema quer, né? O problema quer os juros e o problema quer o montante, né? Então, essas são as duas incógnitas que o problema quer que nós resolvemos, né? Pela fórmula do juro simples, a gente já estudou, né? Que juros é o quê? É capital vezes N vezes I, que é a taxa, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouco mais. Então, essa fórmula aqui é bem importante que nós chegamos a estudar. Na primeira aula, que detalhou mais, né? Sobre a fórmula do juros simples, né? E o que é cada letrinha aqui, né? O J é os juros, o C é o capital, que alguns livros podem estar como K também, vou colocar aqui entre parênteses. O N aqui é o tempo, e alguns livros podem estar como T também. E o I é a nossa taxa, não esquecendo que ela é sempre representada em percentual, ok? Então está aqui o nosso descritivo da nossa fórmula, né? Então aqui é um exercício simples. Se for para a gente calcular pela fórmula acadêmica, como que nós vamos fazer a conta, né? Primeiro a gente tem que saber os juros. Então os juros a gente não tem. Tanto os juros como o montante nós não temos, né? Então vou colocar até aqui em vermelho. É o que nós estamos procurando, né? Então esses juros nós não temos, né? Agora o capital nós temos. O capital o exercício fala que é quanto? Que é uma aplicação de 500, né? 500 reais, né? Reais. Aqui, reais. O tempo tá 10 anos, né? Vou colocar aqui 10. Escrever aqui 10 anos, né? E a taxa 15% ao ano.
14, né? Lembrando, né, que o tempo e a taxa tem que estar o quê? No mesmo período, né? Mesmo regime, né? Então, se o meu tempo está em ano, a minha taxa também tem que estar em ano. Se o meu tempo tivesse em mês, minha taxa também teria que estar em mês e vice-versa, né? Então, isso tem que estar no mesmo regime de tempo, né? Então, aqui como está anos, tempo em anos e taxa em anos, então não tem nenhum problema, eu posso fazer a conta, né? E aqui eu vou fazer a conta normalmente, juros é igual, então um pouco aqui para a lateral, vou fazer a conta, é igual ao quê? Os juros é o quê? O capital, nosso capital é quanto? 500 vezes tempo vezes a nossa taxa é 15%. Né? O nosso juros deu quanto? 750, né? Essa é a nossa resposta dos juros, né? Simples, né? Simples assim. E o montante? Lembra que o montante, qual que é a fórmula do montante? É o capital, que é o valor que eu apliquei no início do período, mais os juros que eu resgatei. Então, montante é capital mais juros. Essa é outra fórmula também bem importante que também nós estudamos na aula 1, né? Como que eu calculo aqui o montante aqui? Vou colocar montante é igual. Vou colocar o que? Montante o que é? É o meu capital, que é o 500, que é o valor que eu apliquei no início do período, mais o valor que rendeu, né, durante esses 10 anos, que foi o valor dos juros, que foi o valor de 750. Qual foi o valor total? O montante é o valor total, né, o capital mais os juros. Então eu vou receber daqui 10 anos, eu vou aplicar R$ 500 e vou receber o valor de 1.250, né? Com esse daqui são as minhas duas respostas, tanto 750 juros como o montante de 1.250, ok? É, eu vou fazer pela tabela do Excel. Eu gosto de trabalhar muito pelo Excel. Por quê? E meu aluno sabe, né? Porque a fórmula acadêmica já é o final do filme. E é muito ruim. Acho que vocês que já assistiram algum filme, muito ruim pegar o filme pela metade, né? E muitas vezes as fórmulas de matemática, as fórmulas acadêmicas, elas estão representadas já no final do filme, né? Então, eu gosto de dar o começo, né? A raiz, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui através de tabelas, né? Sem utilizar fórmulas, né? Até porque tem muita gente que não gosta de fórmulas, né? Eu também, quando eu era aluno, fazia matemática, a parte de exatas, eu também não era muito fã de fórmulas. Por quê? Porque eu não conhecia o conceito, eu não conhecia a raiz. Depois que eu comecei a conhecer o conceito, a raiz, aí ficou muito mais fácil, né? Aí a fórmula ficou uma consequência e aí eu comecei o que? A entender e não a decorar, né? Como infelizmente hoje ainda acontece, né? Então eu vou fazer de uma forma aqui, uma fórmula de Excel, uma forma de planilha, né? Então como eu poderia desenhar? Eu vou colocar anos aqui, vou escrever aqui 5 anos, né? 5 não, desculpa, né? São 10 anos, né? É aplicado a 10 anos, né? Então vou fazer aqui, ó, 7, 8, 9, 10, né? E tem que dar o mesmo resultado, tá? O mesmo resultado que a gente fez de acordo com a nossa fórmula acadêmica, né? Tá anos, vou aumentar um pouquinho mais aqui. O de finanças sabe aqui, né? Quem trabalha com finanças sabe que nós somos bem
bem perfeccionista, né? Porque quem trabalha com finanças tem que ser, né? A gente não cons... a gente acaba se perdendo, né? Nas nossas próprias planilhas, né? Então aqui tem os anos, né? Os anos. Deixa eu só diminuir aqui um pouco, a 650 aqui, para a gente poder estar visualizando os resultados, né? Ok, 1.250 montante, juros 750. Aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar vamos colocar um total aqui. Total. A gente fazer uma soma. Ok? Então, bacana, nós temos nossos anos aqui. Aqui que a gente tem que ter? A gente tem que ter o nosso capital. Aqui nós temos que ter o nosso juros. Aqui a gente tem que ter o nosso montante, que é o valor final, né? Tem até uma linha a mais aqui. Eu vou tirar aqui. Então aqui, diminuir um pouco aqui. 500. Assim que dá para ver a parte de cima também. Então, ok. Então, vamos agora fazer pela tabela, né? Do mesmo exercício. Então, a gente aplicou no ano 1, a gente aplicou quanto? O valor de R$ 500 aqui. Então, vou colocar aqui, ó, R$ 500, certo? E rendeu quanto? Rendeu 15% ao ano. Então, vou pegar o 500 vezes, vou colocar 15, vou dar um F4 aqui para travar a minha célula, para ela não se mover, né? Então, vai dar os juros de R$ 75, né? Então, qual foi o meu montante no primeiro ano? Foi de 500 mais 75 de juros, né? Então, foi um montante de 575, né? E no segundo ano, é a mesma coisa, né? Vou pegar 500, vou só matar para todas as outras, para ficar mais fácil, né? Vou pegar 500, vou fazer a mesma coisa, né? Vou, vou multiplicar o quê? 500 pela minha taxa, né? Que é 15%, né? Vai dar quanto? Vai dar 575. E no terceiro ano, também é a mesma coisa. Vou pegar o R$ 500, R$ 500 que eu apliquei, vezes quanto? Vezes os juros, né? Quanto que eu vou receber de juros, né? Então, eu vou receber também R$ 75. Então, no terceiro ano, fico com 575. E assim sucessivamente até o 10º ano, né? Vocês vão ver que não vão mudar os valores, né? Vão mudar os valores, né? Agora eu quero que vocês prestem um pouco atenção aqui no nosso totalizador. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto. E ok. Vou ver os dois aqui, né? Então, quanto que ficou quanto ficou no 10º ano? Vamos fazer aqui no total. A gente já fez aqui ano a ano, né? Então, o total foi quanto? Lembra que a gente aplicou quanto? Aplicou R$ 500, né? Aplicou 500. E qual foi o valor que rendeu de juros? Então, a gente vai ter que somar. Vamos somar o primeiro ano até o último ano, né? Tem que dar quanto? 750, que é o valor que a gente fez aqui pela fórmula acadêmica, né? Então, 750, né? Dá para
Dá para ver que tá batendo, né? E quanto que eu recuperei no final? Então, lá no primeiro ano eu apliquei 500 e ganhei mais 750. Esse foi o valor do meu montante. Eu recebi então quanto? 1.200 e 1.250 também. Você vê que a fórmula, tanto a fórmula acadêmica, que é essa daqui, ó, 700 é igual a esse valor que nós calculamos, verdadeiro. 1.250, que é o valor do montante que nós calculamos pela fórmula acadêmica, é igual ao valor da nossa tabela, também é verdadeiro. Então, os dois estão corretos, né? Okay? No entanto, quem é meu aluno sabe, né, que eu gosto de fazer essa planilha, por quê? Porque aqui, essa planilha toda aqui, ó, planilha toda, é o filme completo, né? Completo. Quando algum professor passa somente as fórmulas, ele está passando metade do filme, né? Então eu gosto de mostrar a planilha. E depois que a gente mostra a planilha, a pessoa sabe do começo do ano 1 até o ano 10. Depois é só utilizar as fórmulas, daí fica bem mais fácil. Mas primeiro a gente tem que passar o que? A gente tem que ter o contexto geral. A gente tem que ter o que? Uma visão sistêmica do todo. Ok? Então esse foi o nosso exercício número 1 de juros simples. Agora nós vamos para o nosso exercício número 2. Exercício número 2, que é o que? Um exercício de juros compostos. O que nós vamos fazer? A primeira questão é o que? Vamos ler o exercício, né? Então, um capital inicial de R$ 100 é aplicado durante 5 anos a taxa de 10% ao ano em regime de capitalização composta. Então, olha aqui que interessante. É a mesma coisa que eu fiz no primeiro exercício. Vou sublinhar capitalização composta, juros compostos, determinar os juros gerados anualmente e o montante ao final do prazo de aplicação. Então, o que eles querem achar? Eles querem achar os juros e o montante. Essas são as duas incógnitas. O problema é que nós procuremos e resolvemos, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer vamos fazer pela tabela, igual a tabela que a gente desenhou aqui, né? Eu até vou copiar para um pouco mais rápido. Vou tirar tudo aqui. Então aqui são 5 anos, então eu coloquei 5 anos aqui. Vou colocar o total aqui também. Claro. Total, só para adiantar um pouco mais, né? Tá perfeito. Nós já temos nossa tabela aqui. Então vamos lá. No primeiro ano foi aplicado qual o valor? De R$ 100, né? Então tem R$ 100. Aqui está falando que foram 5 anos, então primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, 5 anos e uma taxa de 10%. Então eu vou escrever aqui a taxa. Taxa, né? É a mesma coisa que I, para quanto? E é a taxa 10%. 10% ao ano, né? Então, ela acha muito importante, né? Importante. Deixa até aqui de amarelinho aqui, ó. E ela tá ao ano e o tempo tá o quê? O tempo também tá ao ano. Então eu consigo fazer minha conta, não preciso fazer nenhuma regra de 3, nem transformar tempo e ano e vice-versa, né? Porque os dois foram dados em anos, né? Então qual que vai ser os juros, né? Eu vou pegar os juros, vai ser o que? O meu capital que eu investi
vezes a minha taxa, né? Vou colocar um F4 aqui para travar a célula. Qual que vai ser os juros do meu primeiro período? Vai ser R$10. E o montante, lembrando a forma do montante, é o capital mais os juros, né? Então deu 110, né? O juros deu 10, né? Ó, vou dar a formatação para o lado para me ajudar aqui, um pouco mais rápido. Agora, aqui que começa a brincadeira, né? Os juros compostos. Se fosse juros simples, qual o valor que eu colocaria aqui? Eu colocaria R$100. Mas nos juros compostos eu não posso colocar. Eu tenho que colocar qual? Tem que colocar o valor final, o valor do montante final, né? Por isso que eles falam que juros compostos é juros em cima de juros, né? Então é sempre sobre o valor final. O valor final é o quê? 110, né? Então aqui, ó, sempre sobre o valor final. E aqui eu vou fazer a continha. Vai ser o quê? 110 vezes 10% vai dar R$11, né? E aqui eu posso fazer a somatória, né? Vai dar 121. E agora no terceiro ano, qual que é o valor que eu vou colocar? Se fosse no juros simples, era R$100. Juros simples é sempre sobre o valor principal. Juros compostos é sempre sobre o montante, é sempre sobre o valor final. Então vai ser referente ao valor do ano 2, né? Qual que é o montante do ano 2? 121. E eu vou fazer os juros, que é o que? 121 vezes, que eu fiz a célula aqui, ó, E14, 121 vezes a minha taxa, que é C19, né? E aqui vou fazer a somatória. Qual que é a somatória daqui? 121 mais 12,10 de juros, né? Vou fazer até o ano quinto aqui. Então deu 161,05. Então vou fazer um totalizador aqui. Então eu apliquei R$100. Ganhei quanto de ganhei quanto de juros, né? Vou fazer uma soma aqui, né? Ganhei 61,05. Eu ganhei 100 mais 61,05. Eu ganhei 161,05, né? Então esse é o meu montante, esse é o meu juros. Bacana. E se eu fosse fazer pelaquela fórmula acadêmica, né? Vamos aqui na aula 2 aqui, cadê a fórmula? E a fórmula acadêmica. Na aula 2 eu explico para vocês como chegar na fórmula acadêmica dos juros compostos. Depois vocês podem ir lá e assistir. Fazer uma fórmula que assusta, assim, a princípio assusta, né? Mas se vocês sabem fazer o filme completo, que é esse daqui, a fórmula fica muito mais fácil, né? Então, o montante aqui tem que dar quanto? 161,05. A gente já tem o capital, a gente tem a nossa taxa, nosso capital é 100, a nossa taxa é 10%, e nós temos o tempo, que é o quê? 5, né? Então, e é só a gente, vamos primeiro fazer essa conta aqui, ó, 1 mais I, que é, o I aqui é 10%, mas aí a gente tem que dividir ele por 100, né? Então, eu vou fazer 10 dividido por 100, que é o que? 0,1. Então, o nosso I aqui é 0,1. Se eu somar 1 mais 0,1 vai dar quanto? Vou colocar 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Então, essa parte aqui vai dar 1,1. Se eu pegar 1,1 elevar quanto? Elevar a 5, né? Por que 5, né? Vou colocar 5 aqui, ó. É 5, porque são 5 anos, né? Vai dar, ó, esse número aqui, ó, 1,61051. Esse valor eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor, vou multiplicar pelo valor do meu capital. Qual que é o valor do meu capital? É R$100, né?
Então vai dar, também vai dar, ó que interessante, também vai dar 161,05, né? Esse é igual a esse, verdadeiro, né? Bacana. Ah, professor, dá para fazer pela calculadora HP12C? Vamos fazer pela calculadora também. Eu ensinei na aula 1, fazer desculpa, na aula 2, fazer pela calculadora HP12C, né? Vamos fazer aqui pela HP12C e vamos ver se vai dar também. Vamos ver se vai dar também o valor de 161,05, né? Pessoal, quem não tem a calculadora pode entrar nesse site aqui, ó. Esse site aqui, ó. Vou deixar disponível aqui para vocês aqui. Podem entrar nesse site. Já até entrei aqui. E aí vocês vão conseguir o quê? Utilizar a calculadora HP no seu computador. E a calculadora é bem fácil, a gente só tem que fazer o quê? A gente tem que ir colocando os comandos, né? Então, comandos é o quê? É 100 de capital, 5N, 10I, né? Então vamos lá, né? Eu estou aqui com a minha calculadora, né? Vou apertar STOEX para aparecer esse Czinho. Por que tem que aparecer esse Czinho? Porque eu tenho que mostrar para a calculadora que eu vou fazer uma conta de juros compostos. Então, quando está esse Czinho, a calculadora vai fazer o quê? Contas de juros compostos. Eu indico que deixe sempre esse Czinho, até porque juros compostos é mais de 90% no mercado. Poucas pessoas utilizam juros simples. Então, sempre deixem esse Czinho. Como que a gente deixa? Apertando STOEX. Eu apertei e apagou. Se eu apertar de novo STOEX, vai deixar o valor, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, né? Lembra que a gente aplicou um capital, então de 100. Vou colocar CHS, por quê? CHS é menos, porque quando eu aplico, está saindo dinheiro, né? Aí dinheiro, vou deixar no banco e depois vou resgatar. Então, eu vou colocar, vai sair dinheiro, então 100 menos CHS PV, que é o valor principal, a taxa, qual que era a taxa? A taxa é 10, né? Então, a taxa 10 e 5N, é o tempo. Eu quero calcular o que? O meu montante. Meu montante é o FV, que é que é o valor futuro, né? Então, a gente aperta o FV, vai dar 161,05. Então, o valor realmente está batendo também, né? Em inglês significa future value, né? Que significa valor futuro, que é o mesmo que montante, né? Aqui o PV é o valor principal, que é o 100, present value, valor principal, e que o FV seria o montante, né? Então vou vir aqui, vou deixar aqui para vocês o valor de 61,05. Então está batendo aqui pelo Excel que a gente fez, pela fórmula acadêmica e pela calculadora financeira HP12C. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal novamente, né? Ativa o sininho, curte, compartilha. A próxima aula aqui, alguns alunos já falaram alguns temas. Qualquer tema relacionado à administração, vocês podem escrever, pode mandar um direct para mim. Próximas aulas, provavelmente, nós vamos conversar sobre análise de projetos, payback simples e contado, né? Débora, aqui que me ajuda aqui, está comentando aqui, foram os temas mais comentados, né? Então nós vamos começar a falar um pouco mais sobre projetos. Eu fico à disposição de vocês. Curte, compartilha, é um canal totalmente gratuito, totalmente disponível para a gente
levar mais a administração e o conhecimento para outras pessoas. Ok? Desejo para vocês um ótimo final de semana. Fique com Deus, um forte abraço e um forte beijo.